orando nesse momento. Deus querido, Deus eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, engrandecemos teu santo nome, ó Pai, que estamos aqui mais uma vez, ó Deus, para falar da tua palavra, ó Deus, para aprender um pouquinho mais, ó Deus, junto aos professores aqui, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada um, meu Pai, ó Deus, que essa lição, ó Deus, esse estudo, quando chegar no coração de cada um, ó Deus, que nós possamos aprender mais e mais, ó Deus, a respeito do Senhor, a idolatria, ó Deus, que muitas vezes não é somente santo, ó Deus, imagem, mas é tantas coisas que nós trazemos e colocamos no lugar do Senhor. O Senhor, ó Deus, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, ó Deus, para estar buscando o Senhor em primeiro lugar. Muito obrigada, ó Deus, por esse momento tão maravilhoso de estar na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir a nossa irmã Fernanda que esteja lendo para mim o texto básico da lição de hoje. Vamos ler então Êxodo 20, do 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar sobre a imagem do Deus invisível. Lição 3, quando nós estamos tratando dos 10 dos mandamentos. Então de hoje vai ser: não farás para si imagem de escultura. Esse vai ser a nossa lição de hoje, e com o tema a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível? E o texto vai dizer para não fazer imagem de escultura. Olha a recomendação: nem do céu, no céu só Deus, não pode nem fazer imagem de Deus, nem na terra, nem no mar, nem embaixo da terra, nem em lugar nenhum. Não pode, de maneira nenhuma, não é isso? Então ele fala sobre isso. Ele diz: eu sou, novamente, foi igual a semana passada, eu sou o Deus, e estou pedindo, estou orientando, estou pedindo. Interessante que eu estava lendo nesse texto que foi lido, quando alguém aborrece Deus fazendo essas coisas, Deus olha a maldade até a terceira e a quarta geração, né? Até a terceira e quarta pode ter consequência de um ato que alguém fez. Porém, dos atos bons que alguém faz, Deus olha até 1000 gerações. O texto fala até 1000 gerações. Isso é quase simbólico, né? Que 1000 geração é muita geração, né, para passar. Mas olha, as bondades de Deus, ela é infinita. Então nós vamos estar estudando hoje, e nós somos considerados, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados. Infelizmente, o pecado, a gente, quando fala as coisas, lembra logo do começo, né? Adão, infelizmente houve um rompimento, alguns atrapalhos, mas nós vamos ver depois, lá na conclusão, a gente vai falar de novo sobre essa questão dessa aproximação. Então vou convidar nesse momento a nossa irmã Fernanda, que vai estar falando nesse momento. É um prazer, né, um privilégio grande podermos estar aqui juntos, né, estudando a palavra de Deus, e tão importante, né, esses 10 mandamentos que a gente tem a cada domingo, né? Hoje estamos na terceira lição, né? E o primeiro ponto é uma pergunta: por que o homem tende a fazer esculturas e contrariar o segundo mandamento? Então, nós, enquanto humanidade, nós temos essa tendência de querer ver para crer. A gente fica pensando muito, julgando Tomé, que ele quis ver para crer, mas quantas vezes a gente também quer ver para crer? E nessa tentativa nossa, a gente quer ver, a gente quer sentir, a gente quer tocar, a gente quer estar próximo das pessoas, a gente, né, tem essa questão de estar se relacionando com os outros.
E nesse relacionamento com Deus também, a gente é uma forma de tentar tornar Deus visível, tentar tornar Deus palpável, tentar, tocar mesmo em Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus invisível. E Deus, Ele quer um relacionamento com a gente, Ele não quer um relacionamento superficial, Ele quer um relacionamento profundo. No Velho Testamento, a gente vê que Moisés era aquele mediador entre o povo e Deus. E ali a gente vê, nessa questão mesmo dos 10 mandamentos, nessa passagem, que quando o povo viu que Moisés subiu e demorou a descer, acho assim, que eles ficaram desesperados. Nossa, nosso libertador, aquele que está aqui conosco, já não está mais. Então, o que nós vamos fazer? O que será de nós? Vamos construir para nós um Deus, o bezerro de ouro, E a gente conhece toda essa passagem, e ali eles viam Moisés como o mediador entre eles e Deus. E depois lá na frente, na vinda de Jesus, Jesus é o nosso mediador. Nós não precisamos mais de ninguém para ser o nosso mediador, porque quando Jesus morreu na cruz por nós, ali se findou essa questão de ter sacerdotes, Nós não precisamos mais de ninguém para se achegarmos a Deus. A qualquer momento a gente pode estar clamando a Deus. É um Deus invisível, mas é um Deus que a gente sente. É um Deus que a gente pode a qualquer momento estar clamando, num momento de necessidade, num momento de gratidão, em todo e qualquer lugar, Nesse momento que a gente está vivendo hoje de pandemia, a gente está buscando a Deus em casa, a gente está buscando a Deus em qualquer outro lugar, como em todos os momentos a gente também deve estar fazendo, Hoje, mais ainda, a gente tem refletido sobre isso, que o culto não é apenas o culto aqui na igreja, É o culto nosso em casa, é a nossa vida espiritual, a nossa intimidade com Deus. Então, que a gente possa, a cada dia, estar refletindo sobre isso, Que Deus é o nosso Deus invisível e que a gente possa estar cada dia buscando, se aproximando de Deus, através da sua palavra, através das orações. Aí vou estar passando agora para o segundo ponto. Nós vamos dar continuidade ao segundo ponto. É um prazer estar junto com os irmãos e compartilhar a palavra do Senhor, que é muito rica e fala aos nossos corações de maneiras mil, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Por isso a palavra é tão especial, ela é tão linda, tão verdadeira. E eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero ler novamente o versículo 5, que diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Quando nós lemos esse texto, a gente vê algumas características, de Deus, alguns, adjetivos. Um deles é que Deus é um Deus zeloso. Esse Deus zeloso significa que Deus é um Deus que tem ciúme de nós, tem cuidado de nós, que Deus está atento a nós. E aí, ele diz nesse versículo, nesse segundo mandamento, há uma sentença sobre a desobediência, que os descendentes irão sofrer as consequências dessa iniquidade, dessa adoração a imagens de esculturas. E aí, o Senhor, como já lemos no início da nossa lição, é bem claro dizer que não é para fazer imagem de nada que existe, nem dele próprio, de animais, pessoas, e outras coisas que a gente, ao longo da história humana, a gente vê o mundo cheio dessas imagens, tanto de animais como de pessoas, como de monumentos. E assim as pessoas, muitas delas, a maioria, muitos países, talvez até países inteiros, são pessoas idólatras e continuam desobedecendo a ordem de Deus, não atendem, não obedecem. E aí, infelizmente, há uma sentença triste, que aí vai dizer o seguinte, que
até a quarta geração, terceira e quarta vai sofrer essa consequência. Parece que Deus é vingativo, mas a ideia não é que Deus é um Deus vingativo. A ideia é que, à medida que a gente vai se acostumando à prática de um pecado, esse pecado é transmitido às nossas gerações. E as consequências desse ato são as iniquidades sobre a vida. Então, não que Deus é vingativo, Deus está dizendo para não fazer, que não deve fazer, porque Ele sabe que essas tais práticas trazem maldições, trazem engano, trazem mentira, e assim por diante. E então, eu gostaria de reforçar isto, que alguém podia pensar, mas isso lá é no Velho Testamento. Não, a palavra de Deus, Velho e Novo, se completam. A palavra do Velho Testamento é verdadeira. Ela fala e é verdade. Não existe isso que o Velho Testamento acabou, que importa só o que está escrito no Novo. Isso não é verdade. A verdade é que a palavra de Deus se completa. E eu vou provar isso agora em Romanos 1, 23 e 29. Vamos ver o que diz lá. Se um dos irmãos abriu aí, pode ler. Romanos 1, 23 e 29. Pode, por favor. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. Ok, obrigada. Então nós vemos aí que quando o homem decide pecar, cometer idolatria, essa idolatria a imagens, idolatria a si próprio, até a seu próprio corpo, porque não é só idolatria a imagens, né, esculturas ou pessoas. Hoje a idolatria, ela tem uma nova roupa, ela está vestindo uma nova roupa. A idolatria hoje são aos ídolos, né, pessoas famosas aí pelo mundo. A idolatria é o seu próprio corpo. As academias hoje estão cheias de pessoas, não só buscando uma saúde para o seu corpo, mas buscando a perfeição. Eles mesmos se amam, né? E assim por demais. E assim o que acontece? É o que a Bíblia diz em outros versículos, um abismo chamando outro abismo. E aí quando começa esse tipo de idolatria, começa também a vir as outras iniquidades. Ali em Romanos, né, Paulo vai falar sobre a concupiscência da carne, vai falar sobre o homem deixando, né, o amor natural do seu corpo. Já é um outro tipo de assunto, né, que nós não vamos estar abordando aqui nesse ponto, mas é ver que a maldade, ela a idolatria é um canal de pecado, e vai vir um, vai vir outro, e a gente tem que prestar atenção em que tipo de imagem, que tipo de idolatria, o que tá dentro de nós, ou dentro do nossa casa, dos nossos sonhos, que tem sido objeto de idolatria. Às vezes a gente não tem uma imagem dentro de casa, um retrato, como muitas casas existem, né, de outras religiões, mas às vezes existe idolatria dentro de nós que a gente não reconhece, que a gente coloca
no lugar de Deus. Então a Bíblia fala de tirar a glória de Deus. A glória de Deus não pode ser trocada. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Toda a honra, toda a glória tem que ser dada ao nome do Senhor, para que vá bem a nossa vida, para que a gente desfrute da presença de Deus e tenha autoridade de estar na presença de Deus. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, não fluem na nossa vida, e a gente fica sempre reclamando, ou sempre menosprezando a fé, a igreja, porque não reconhece que muitas vezes nós temos algum tipo de idolatria que está trazendo empecilho à nossa vida. Então muita gente está muito preocupado com muita coisa, muitos em ganhar dinheiro, outros com seus trabalhos, colocam o trabalho acima de tudo, outros com carro. Tem pessoas que dizem assim: se eu tivesse um carro eu ia para a igreja. Aí tem um carro, não vou não, né? Tá chovendo, tá isso ou tá aquilo, né? Começa a guardar o carro. Se eu tivesse isso eu fazia isso. Aí Deus dá e não acontece nada. Então às vezes nós idolatramos também objetos, idolatramos, cuidamos tanto. Se eu tivesse um carro eu dava carona, e não dá. Na hora que tem, mas vai me incomodar, vou ter que ir lá ainda. Então esse tipo de idolatria, esse tipo de coisa traz o desagrado ao coração do nosso Senhor. Não devemos de forma alguma trocar a glória de Deus. Deus é maravilhoso, merece ser exaltado, merece, toda a nossa atenção, e a gente analisar o que de fato possa existir alguma coisa em nós, ou na nossa vida, ou na nossa casa, que pode estar sendo objeto de adoração, de idolatria. Às vezes um filho, até filho, às vezes a gente idolatra, né? Tem um filho, e às vezes a gente fica tão pensando na idolatria do outro, lá da outra igreja, que estão fazendo isso, fazendo aquilo, e não olha como está nosso relacionamento dentro da casa de Deus, com Deus e com a família. Então devemos prestar muito bem atenção nisso, sabendo que existe uma sentença. Todo pecado tem consequência, né? Nós estamos, não é questão de que agora vamos pecar, nós estamos na graça, vamos pecar direto. Não, vamos pecar e Deus perdoa. Pecar, realmente Deus perdoa, mas Deus perdoa quando você se arrepende. As consequências do pecado, ela vai vir até você. E muita gente não está preparado para isso. Então a gente tem que observar a palavra de Deus com muita atenção, ler e praticar. E o segundo mandamento, vamos encerrar esse segundo ponto, quando fala que é consequência da desobediência ao segundo mandamento, a questão da idolatria a imagens, esculturas e outras coisas mais. Não se esquecer que a maldade, o pecado vai se perpetuar, né? E a gente deve ter o quê? A gente tem que romper com o pecado, romper com esse pecado, pedir perdão ao Senhor, examinar. A Bíblia diz: examina a si próprio, você mesmo, seu coração, e ver se alguma coisa mal, você pede perdão a Deus, e assim por diante. Então que possamos, prestar muita atenção na vida cristã que estamos levando. E aí eu gostaria de terminar com uma frase que o autor aqui da lição diz o seguinte: que muita gente pensa que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos. E a pergunta que ele diz é o contrário: que filhos nós vamos deixar para o mundo? Então o mundo é mau, o mundo já é do maligno. Mas que tipo de filhos nós vamos estar deixando para esse mundo? Para transformar, para influenciar, para ser um adorador verdadeiro. Nós temos que nos preocupar com isso e prestar bem atenção no que esses mandamentos que Deus deu a Moisés lá no Horebe, que ele hoje, que continua falando conosco. Sempre falou, os nossos pais, antepassados, os primórdios que criaram, que fundaram, as igrejas, que está falando hoje, o que vai falar daqui a algum tempo. Então que possamos prestar bem atenção na palavra do Senhor e terminar esse segundo ponto com essa pergunta, que filhos deixaremos para o mundo? E eu convido a todos a fazer como Josué, como o texto aqui diz, Josué convida todo mundo aqui a adorar a Deus, a escolher a Deus, Escolha vocês a quem servas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Então, que essa seja a minha afirmação, que seja a afirmação de cada um que está nos assistindo e que escolha realmente servir o Senhor, que vamos ser mais felizes, bem felizes, até a volta de Jesus que está pertinho. Passa a palavra ao terceiro ponto. Amém. O terceiro ponto, né, no segundo a gente falou sobre as consequências de uma escolha errada. E o terceiro ponto vai falar sobre como se fossem as consequências de uma escolha certa, né? Os benefícios aos que adoram apenas a Deus. E aí eu queria rapidamente ler Deuteronômio 28, não é um texto que está referenciado aqui, mas eu acho que tem muito a ver com a lição, que diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito será na cidade, bendito será no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito é teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Assim como escolhas erradas têm consequências ruins, a gente também tem o fruto daquilo que a gente faz de certo e de bom. O autor, nesse terceiro ponto, ele vai falar, né, dessa questão da ação e da reação. Então, para tudo que a gente faz, a gente tem uma consequência. E quando a gente prioriza o Senhor, quando a gente, né, adora apenas ao Senhor, cumprindo aquilo que Ele estabeleceu para a gente como um segundo mandamento, a gente colhe as bênçãos, né? Como a gente falou aqui, até 1000 gerações, né? E a gente vê, como foi falado, a misericórdia do Senhor, porque o castigo ele vem, mas ele vem só até a 4ª, né? E as bênçãos daquilo que a gente faz de bom vai até 1000 gerações. Então a gente vê a benevolência do Senhor, a bondade do Senhor. E como a gente, né, falou aqui já algumas vezes, Deus é o Deus zeloso. E tudo aquilo que Ele nos orienta a fazer, enquanto mandamento, é porque Ele nos ama. E se nós cumprirmos, né, aquilo que Ele orienta, a gente vai ter uma vida muito melhor, né? É igual o pai quando orienta um filho, né, com amor, com zelo: olha, meu filho, não faz isso, olha, não vai por esse caminho, olha, faz assim, assim. Por quê? Porque Ele quer o bem, Ele quer o melhor. Então, as orientações do Senhor para as nossas vidas é porque Ele nos ama, né? Deus não é um Deus mandão, que Ele está mandando aquilo ali. É porque isso realmente é algo que vai gerar na nossa vida bênçãos. E na vida também dos nossos descendentes, né? É algo que a gente, como uma árvore que você planta, né? Você planta uma semente, vou plantar um pé de manga, né? Então, o pé de manga vai crescer. Eu vou colher as mangas, vou fazer suco, aí eu vou ter filhos, aquele pé de manga vai ficar lá. Eu posso morrer, mas o pé de manga vai ficar. E os meus filhos, os meus netos colherão os frutos daquilo que um dia eu plantei. Assim são as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Hoje a gente vive uma sociedade, né, como a irmã falou, que jaz no maligno. Mas por quê? Porque a humanidade, né, ao longo do tempo tem plantado coisas ruins, tem desobedecido ao Senhor, não tem levado a palavra do Senhor a sério, não tem cumprido os mandamentos do Senhor, não tem priorizado o Senhor e estão sofrendo as consequências disso. A idolatria, né, não é só as imagens, mas é tudo aquilo que tira o lugar do Senhor, né? O segundo mandamento, né, ele segue a sequência daquilo que a gente conversou no primeiro mandamento, né? Então, tudo aquilo que tira o lugar do Senhor, que tira o Senhor da prioridade, né, a gente está adorando aquilo e está deixando o Senhor de lado. Hoje a gente vê essa pandemia, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas, né, se desesperando. Por quê? Porque a gente vivia um tempo que a gente se considerava autossuficiente.
né? Não procurava Deus, não queria saber de Deus, né? As pessoas deixavam Deus de lado, né? Deus em segundo plano, porque se achavam autossuficientes. E aí, quando a gente passa por a situação que a gente está passando, a gente vê que a gente não tem o controle de nada, né? Se a gente, como diz o salmista, se a gente deitou, dormiu e levantou, foi porque o Senhor nos abençoou, o Senhor proporcionou isso, né? Então, a gente precisa realmente, né, ter um despertamento. Acho que esse tempo é um tempo para nós nos despertarmos e refletirmos, né? O que tem sido prioridade na nossa vida? Quais têm sido os nossos ídolos? Quem nós estamos colocando em primeiro lugar? Porque nós, ao longo dos anos, a gente veio deixando Cristo de lado, né? Então, a igreja, né, sempre foi em segundo plano, a obra do Senhor em segundo plano, sempre, eu preciso disso, então eu vou fazer isso, eu preciso trabalhar, então eu vou trabalhar, eu estou cansada, eu não vou, né? E eu lembro que logo assim, né, que tudo isso começou, teve um dia que eu falei assim: Senhor, perdoa pelas vezes que eu não valorizei estar na presença do Senhor, porque é até humano, né? Às vezes estava cansado, meu Deus, eu vou lá, não vou. Mas às vezes a gente estava aqui na igreja e a gente tinha um momento do louvor e a gente estava sentado na hora do louvor. A gente tinha um momento que era para a gente abraçar o irmão e a gente não saía do lugar para abraçar o irmão. A gente estava em momento de compartilhar e a gente não compartilhava. Então, quantas vezes que nós estávamos aqui e não valorizamos o momento que a gente tinha aqui, né? O louvor, né, acontecendo, os irmãos, vamos irmãos adorar o Senhor, e a gente ali, inerte, né? Como se não tivesse aqui até por uma obrigação. Então, acho que é tempo de despertar, é tempo da gente refletir, né? O que temos colocado como idolatrias, porque às vezes a gente realmente acha que a idolatria aqui, especificamente, fala de imagens, esculturas, né? Mas vale para a gente aprofundar isso e repensar realmente aquilo que a gente tem adorado, né? O Senhor, Ele exige de nós prioridade, porque, eu falei isso da outra vez, né? Porque nós somos prioridade para Ele, né? O Senhor, Ele é um Deus que está conosco a todo momento, nós somos prioridade para Ele, o amor dEle é imenso, a misericórdia dEle está sobre nós a cada instante. Toda a oportunidade de a gente estar aqui conversando, né, falando, enquanto existem outras pessoas que às vezes estão em situações difíceis. Então, devemos ser gratos ao Senhor e colocar Ele realmente, né, assim como diz lá em Mateus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. E aí é que a irmã falou, a Bíblia ela se complementa. O Novo Testamento não anula o Velho, né? Pelo contrário, a Bíblia é uma só, de Gênesis e Apocalipse, ela se complementa, né? E a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela se renova a cada dia, e a prioridade e colocar Deus em primeiro lugar, repete lá na frente, né? Buscar o Senhor, colocar Ele realmente no lugar que Ele merece, né? Porque Ele sempre vai olhar para a gente com prioridade, com amor e com misericórdia. E é isso. Alailton. Agora nós estamos chegando, já se aproximando do final. E nós vimos nessa lição, agora a conclusão, 3 pontos. Por que o homem tende a fazer escultura, a fazer imagem? Por que o homem tende isso? Foi o que a Fernanda falou. Será que Deus não é suficiente? Não é? Precisa criar alguma coisa? É quase igual o estudo da semana passada. Não fará outros deuses? Fazer imagem, para quê? Vou fazer uma imagem de alguém. Para quê? O que vai representar para você? O que vai representar para nós? Mas aí pergunta, por que o homem entende isso? E depois nós vimos outro ponto, falando das consequências, né? Das graves consequências de quem faz. E o outro falando dos benefícios, não é? De quem serve a Deus. Então, por isso que a gente tem que analisar. Nós deveríamos ou temos a obrigação de encaixar um terceiro grupo, né? Dos benefícios daquele que serve. E a gente prova isso. Um dos salmos
que é o Salmo 34, versículo 8, diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia, ou o homem que nele se refugia. Deus é o tudo, Deus é o tudo. Se nós temos Deus, o que nos falta? Não nos falta nada, mas a gente vê aí ao contrário. E agora o último, na conclusão, fala novamente da imagem. Aí tem uma parte na conclusão que fala o seguinte: vai falar sobre a imagem. Cristo é semelhança de Deus e nós seremos igual a Ele. Quando aí vai falar em 1 Coríntios 15, 53, vai falar da corruptibilidade se tornar ao contrário, a mortalidade se tornar imortal. Então vai falar dessas coisas. Então agora nós, depois lá de alguns acontecimentos, nós vamos tornar imortal. Nós não vamos ser mais, vamos ser mudados, transformados. Então aí, a partir daí, nós, e o texto vai falar que como Ele é, o veremos. Como Deus é, nós vamos ver. Então nós temos esse prazer, ou esse privilégio. Diz que nenhum outro ser, o escritor diz que nenhum outro ser se aproxima tanto de Deus. Agora, se nós somos a imagem de Deus, alguma coisa foi quebrada em nós, não é isso? Deus, quais os atributos de Deus? Amor, né? Essas coisas são de Deus. A misericórdia, a bondade. E nós temos que herdar também algumas coisas dessas, não é? A questão do amor, temos que aprender a amar. A questão do perdão, aprender a perdoar. A questão da misericórdia, aprender a ser misericordioso. Tudo isso vai fazer parte. Aí tem gente que olha: mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sou assim. Mas é o que a Bíblia manda. Então nós temos que cumprir, porque nós somos a imagem de Deus. Então nós já somos a imagem de Deus. Aí interessante é que eu ia levar na conclusão, que é o refletir. Achei muito interessante a palavra refletir. O que é refletir? Você olha no espelho, você vai refletir você mesmo. E agora, como é que nós vamos refletir a imagem de Deus? É super interessante quando a gente está conversando com alguém que não conhece a gente, e no decorrer da conversa alguém diz: você é crente, não é? Isso eu acho um prazer muito grande para a gente ouvir isso. Quando a gente está conversando, sem falar, sem precisar citar a Bíblia, sem precisar falar, e a pessoa: você é crente, não é? Por quê? Porque ele viu alguma semelhança da gente como cristão. Eu não estou falando de mim, não, estou falando de qualquer cristão. Ouvir isso é super gratificante. Ao contrário daquela velha frase: ser igual ao fulano, se crente é assim, o inferno está cheio, né? Tem várias questões que a gente ouve. Então ficamos com essa mensagem. Maiara, pode me interromper a qualquer momento. Desculpa, Leandro, mas é porque eu lembrei de uma coisa. Eu estava vendo hoje que teve um artista, eu não vou lembrar o nome, que é um nome diferente lá, que ele, a partir de estudos, enfim, ele conseguiu fazer como se fosse um retrato de Jesus. Achei interessante até, mas a gente pode pensar também quanto que isso pode ser perigoso, porque é justamente essa questão da representação, né, através de imagem, de escultura, do Senhor. Quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar nisso enquanto algo perigoso. Por quê? Porque as pessoas vão passar a adorar a imagem. A imagem, ela não tem poder. O amuleto, ele não tem poder. A gente vê às vezes pessoas que acreditam no poder de, sei lá, um pé de coelho, que acho que gente que acredita, de pedras, né?
e acha que aquilo ali vai melhorar, vai curar, aquilo ali é forte, é poderoso, aquilo ali vai cuidar de mim. E, na verdade, quando a gente pensa no Senhor, não existe nada que se compare a Ele. Então, por isso que não tem nada aqui na Terra, primeiro que ninguém nunca viu a Deus, né? A não ser Moisés, que olhou pelas costas, né? Que pediu ali. Mas ninguém nunca viu. E na Terra não existe nada que se compare, porque foi Ele que criou todas as coisas. Então, existem pessoas realmente que se apegam tanto a coisas materiais. Tem gente que acha que a Bíblia aberta no Salmo 91, lá na estante, vai abençoar a casa dela. Mas sendo que se você não ler a Bíblia e praticar, não vai adiantar de nada, é um amuleto. Tem gente que acha que botar um copo d'água em cima da televisão e receber oração, é claro que existe a questão da fé, mas não são amuletos, né? O poder ele vem de Deus, só vem dele. Não existe nada nessa terra que se compare a esse poder. Então, o homem não tem a capacidade de representar através de escultura, através de imagem, através de seja lá que for, o Senhor e o poder dele, porque isso é inimaginável, inalcançável pela mente humana. Então, hoje eu estava vendo, por um acaso, essa reportagem que falava, né, desse artista, que eu acredito pelas características, né, de onde Jesus viveu e tal, a própria característica das pessoas, né? Ele era homem como nós, era um ser humano. Então, a partir disso, traçou ali o retrato do que seria Jesus. É interessante, mas também é perigoso, porque muita gente pode querer pegar esse retrato e botar lá na casa, né? Tem pessoas que acham que crucifixo é poderoso. Eu estou crucifixo aqui, uma cruz, eu estou protegido, né? Mas, na verdade, o que Deus quer é a nossa relação pessoal com Ele. Foi o que Nandinha falou, não existe intermediário, né? Nós temos livre acesso ao Senhor. Então, não é um pedaço de madeira, seja lá o que for, que vai intermediar a nossa relação com o Senhor, né? É a relação direta, é uma ligação direta. O ditado não adianta levar Jesus no peito, né? Tem que levar no coração, né? Carregar através de uma cruz, carregado não é o suficiente, levar no coração, que é o principal. Então, nós estamos chegando ao final. Eu vou... Deixa eu falar um pouquinho na conclusão, né? Pensar e agir. Um pedacinho que me chamou muita atenção. Já não tem mais o que falar, porque o pessoal que falou muito, né? Foi gratificante, tudo muito bom, né? Falaram tudo. Mas uma coisinha só que me chamou a atenção. Isso aqui, que Deus nos dotou de capacidade, né? Criatividade, de liderança, pois somos capacitados capazes de raciocinar, eita palavrinha, hein? E somos aqui, nós somos inteligentes, porque Deus nos deu a inteligência dele, né? E assim, quando eu vejo uma pessoa assim, compor uma música e fazer a melodia e botar a música, eu fico pensando, gente, como o pessoal são muito inteligentes. Cada letra é maravilhosa, né? Principalmente os hinos gospel. E a gente vê, gente, que letra, que melodia, tudo muito bonito. Por quê? Porque Deus capacitou, né? Mas aí tem um pedacinho que diz assim, mas nós somos limitados, né? Deus nos deu tudo isso, deu sabedoria, deu inteligência, mas nós somos nós somos limitados, né? Nós temos a semelhança de Deus, né? Mas Deus não permitiu que a gente fosse além disso. Por isso que ele diz que nós devemos de adorar a Deus, não fazer nenhum tipo de imagem, não buscar nenhuma idolatria. E diz mais aqui que o nosso caráter tende à fraqueza. Interessante, né? Por quê? A gente já tem tudo isso, né? Mas o que a gente deveria fazer, a gente não faz. Porque Deus ama por completo. E nós, às vezes, não fazemos isso, né? Então, falta em nós o quê? Que bom se a gente pudesse amar como Deus ama. Deus ama por completo. E mais um pedacinho aqui, que vai dizer que nós não entendemos muito, nós entendemos muito pouco sobre o plano espiritual, né? Então, nós somos o quê? Limitado, né? Só Deus está acima de todas as coisas. E quando fala aqui
no versículo 4 do estudo que nós estudamos hoje, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem debaixo na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra, ou em cima da terra, ou debaixo da terra. A gente vê aqui, né, que Deus, ele quer prioridade. Nós devemos estar buscando a Deus de todo o coração, né? Então, e não é só a gente estar prostrado diante de uma imagem. Quantas coisas a gente coloca no lugar de Deus, né? Deixando Deus sempre em último lugar. Nós devemos, né, esse estudo agora dos 10 mandamentos, nós possamos aprender muito e estar tirando tudo aquilo que é idolatria do nosso coração. Tudo aquilo que tira a gente do foco, né, de estar buscando a Deus de verdade, né, tá nesses dias, não é, que a gente está mais em casa, a gente precisa estar lendo mais a Bíblia, a gente precisa buscar mais a Deus, a gente precisa ter intimidade com Deus, não é, porque isso agrada ao Senhor. E quem recebe a recompensa? Somos nós mesmos, né, que aprendemos mais e mais de Deus, temos experiência, né, com Deus, né, que Deus está acima de todas as coisas. Que nós possamos aprender mais e mais nesses dias que nós estamos estudando principalmente os 10 mandamentos. E quando a gente vê aqui, né, um ponto aí, acho que foi da irmã Caixa, quando que Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquele povo está atendendo para a idolatria. E ele chama aquele povo e diz, ó, se vocês não quiserem, vocês são livres, podem fazer o que quiser. Deus também nos deu o livre-arbítrio, né? Então, cada um tem que fazer a sua própria escolha. E que nós possamos escolher o bom, né? Escolher a Deus. Escolher estar adorando a Deus acima de todas as coisas. Alailton, eu acho que eu falei uma coisa errada. Eu citei os 10 mandamentos, foi dado no Monte Horebe. Não foi no Monte Horebe, eu me enganei. Foi no Monte Sinai. Desculpa a todos, né? Falei na empolgação, veio Horebe, mas é Sinai. Ok? Desculpe o erro. Tranquilo. Leandro falou que o homem é limitado. O homem limitado já faz tantas coisas boas e também coisas ruins. Se ele fosse limitado e usasse para o mal, mas graças a Deus, por isso que Deus diz, eu sou, e ponto. E ficamos com essa parte, né? E que aprendemos sobre isso. Não farás para ti imagem de escultura. Não adoramos nada. Porque a gente fala dessas coisas, né? Falamos várias coisas, mas muita gente adora o futebol, os artistas, os políticos, enfim, vários. E nós sabemos que nós temos que servir só a Deus. Eu sou o seu teu Deus, e só a Ele servirás. Fernandinho. Vamos estar orando para encerrar. Deus querido, Deus amado, Pai, nós te louvamos, ó Deus, engrandecemos o Teu nome, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento aqui, ó Deus, no qual aprendemos tanto da Tua palavra, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por essas lições, ó Deus, por essa revista, ó Deus, te pedimos, ó Pai, por cada pessoa que está assistindo, ó Deus, nesse momento, ó Pai, que só abençoe cada lar, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, nesse tempo, ó Deus, estar buscando mais ao Senhor, ó Deus, estar nos despertando, ó Pai, possamos estar tirando, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que é idolatria, ó Deus, porque muitas das vezes, ó Pai, a gente fica olhando tanto a vida, ó Pai, do outro, as outras religiões, ó Pai, mas a gente acaba esquecendo de olhar para a nossa própria vida. Que seja um momento, ó Pai, de reflexão, de análise, ó Deus, e que possamos a cada dia, ó Deus, colocar o Senhor, ó Deus, como o primeiro em nossas vidas, ó Deus, buscar mais e mais a Ti, ó Pai. Abençoe cada um dos nossos irmãos, ó Deus, onde quer que estejam, ó Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando, ó Pai, em nome de Jesus, amém.